Que a paz esteja em todos os nossos lares. É o que eu desejo. Que haja harmonia, que haja amor, que haja compreensão. Estávamos falando sobre as evocações, com perguntas diversas e com respostas de espíritos sábios que se propõem a isso, para nos ensinar. Há uma diferença entre os bons e os maus espíritos sobre o aspecto de sua solicitude em atender ao nosso chamado. Há uma grande diferença. Os maus espíritos não vêm de boa vontade, senão quando esperam dominar e enganar, mas experimentam uma viva contrariedade quando são forçados a vir para reconhecerem suas faltas e não pedem outra coisa do que se irem, qual um escolar que se chama para corrigi-lo. Podem a isso serem constrangidos pelos espíritos superiores como castigo e para instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente por futilidades. Então não vêm ou se retiram. Podeis dizer que, por princípio, os espíritos, quaisquer que sejam, não gostam, igual a vós, de servir de distração para os curiosos. Frequentemente, não tendes outro objetivo em, evocando um espírito, que o de ver o que vos dirá ou interrogá-lo sobre particularidades de sua vida que não está obrigado a vos fazer conhecer, porque não há nenhum motivo para vós fazer os seus confidentes e credes que vai se colocar no banco dos réus para o vosso bom prazer? Desiludi-vos, o que não teria feito quando vivo, não o fará, tão pouco como espírito. Nota: a experiência prova, com efeito, que a evocação é sempre agradável ao espírito quando feita com um fim sério e útil. Os bons vêm com prazer para nos instruir. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes testemunha. Os que conhecemos ficam satisfeitos com nossa lembrança. Os espíritos levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes propicia ocasião de se divertirem às suas custas. Não se sente bem com as pessoas sérias. Os espíritos, para se manifestarem, têm necessidade de ser evocados? Não. Apresentam-se a miúde sem serem chamados, e isso prova que vêm de boa vontade. Quando um espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar mais certo de sua identidade? De modo nenhum, porque os espíritos enganadores frequentemente empregam esse meio para melhor enganar. Quando se evoca pelo pensamento,
o espírito de uma pessoa, esse espírito vem a nós, ainda mesmo quando não haja manifestação pela escrita, ou então, de outro modo. A escrita é um meio material para o espírito atestar a sua presença, mas é o pensamento que o atrai, e não o fato da escrita. Quando um espírito inferior se manifesta, pode-se obrigá-lo a se retirar? Sim, não o escutando mais. Mas como quereis que se retire, quando vos divertis com as suas torpezas? Os espíritos inferiores se prendem àqueles que os ouvem, com complacência, como os tolos entre vós. A invocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos maus espíritos. O nome de Deus não é um freio para todos os espíritos perversos, mas os retém muito. Por esse meio, afastarei sempre a alguns, e os afastarei bem, mas se feita do fundo do coração, e não como uma fórmula banal. Pode-se, poder-se-ia, evocar nominalmente a vários espíritos ao mesmo tempo. Não há para isso nenhuma dificuldade. E se tivesse 3 ou 4 mãos para escrever, 3 ou 4 espíritos por vos responderem ao mesmo tempo. E é o que ocorre quando se tem vários médiuns. Quando vários espíritos são invocados simultaneamente e não há nenhum médium, qual é aquele que responde? Um deles responde por todo e exprime o pensamento coletivo. O mesmo espírito poderia se comunicar ao mesmo tempo na sessão que está a decorrer por 2 médiuns diferentes, tão facilmente como tendes homens que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Nota: vimos um espírito responder ao mesmo tempo por 2 médiuns as perguntas que se lhe dirigiam, a um em inglês e ao outro em francês, e as respostas eram idênticas pelo sentido. Algumas eram mesmo a tradução literal, uma da outra. 2 espíritos evocados simultaneamente por 2 médiuns pode estabelecer entre eles uma conversação. Esse modo de comunicação, sendo necessário para eles, uma vez que leem reciprocamente seus pensamentos, a isso se prestam algumas vezes para nossa instrução. Se esses são espíritos inferiores, como estão ainda imbuídos de paixões terrestres e de ideias corporais, pode ocorrer se disputarem, de se apostrofarem por palavras grosseiras, de censurarem mutuamente seus erros e mesmo lançar lápis, cestas, pranchetas, etc., um contra o outro. O espírito evocado, ao mesmo tempo, em vários pontos, pode responder-se simultaneamente às perguntas que lhe são dirigidas? Sim, se é um espírito elevado. Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da
ubiquidade. O Sol é um, todavia, irradia em todo o seu redor, lançando ao longe seus raios sem se subdividir. Ocorre o mesmo com os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta ao longe sua claridade e pode ser percebida em todos os pontos do horizonte. Quanto mais o espírito é puro, tanto mais seu pensamento irradia e se estende como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, não podem responder senão a única pessoa por vez, e não pode vir se são chamados em outro lugar. Um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em dois pontos diferentes, responderá às duas evocações, se forem tão sérias e tão fervorosas, tanto uma como a outra, e em caso contrário, dá preferência à mais séria. Nota: ocorre o mesmo com um homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir o seu pensamento por sinais vistos de pontos diferentes. Em uma sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, onde a questão da ubiquidade havia sido discutida, um espírito dita espontaneamente o seguinte: perguntai-lhes esta tarde qual era a hierarquia dos espíritos para a ubiquidade. Comparai-vos a um balão que se eleva pouco a pouco no ar. Quando próximo à Terra, um pequeno círculo pode percebê-lo. À medida que eleva, o círculo se alarga para ele. E quando chega a uma certa altura, aparece um número infinito de pessoas. Assim é conosco. Um mau espírito que ainda está preso à terra fica num círculo restrito ao meio de pessoas que o veem. Cresça em graça, procure melhorar e poderá conversar com várias pessoas, e quando tornar-se espírito superior, poderá irradiar como a luz do sol, mostrar-se às várias pessoas em vários lugares ao mesmo tempo. Mais ou menos isso foi o que eu ouvi falar uma vez de Santo Antônio. Então todos ficaram, né? Como que ele podia estar lá em tal lugar se ele viram ele no outro? Channing. O espírito se deu o seu nome. Bom, podem ser evocados os espíritos puros, os que terminaram a série de encarnações? Sim, mas muito raramente. Não se comunicam somente, senão com corações puros e sinceros, e não aos orgulhosos e aos egoístas. Por isso, é preciso desconfiar dos espíritos inferiores, que tomam essa qualidade para se darem mais importância aos vossos olhos. E por aqui, amigos, companheiros, terminamos. Para outra ocasião a gente voltar a ler, falar e colocar esses conhecimentos no nosso íntimo, porque vocês podem crer
desde que vocês estão escutando, que estão aprendendo, jamais sairá, porque fica fixado no nosso perispírito. E quando a gente passar por lado de lá, nós vamos com esse conhecimento. Então, até breve.